Por quê? Minha vida é um pesadelo. Todos me odeiam e me atormentam. Onde tudo deu errado. Se apenas uma pessoa estivesse ao meu lado, alguém que me amasse. Mãe, se houvesse pelo menos uma pessoa no mundo, minha vida teria sido um pouco melhor. Mãe? Eugênie, você, em que tipo de estado você está de novo? Mãe? Por quê? Por que mesmo você? Por que você dificulta minha vida? Por quê? Calma, mãe, espera. Qual o sentido de te vestir, te alimentar e te mandar para a escola? Você sempre acaba uma bagunça. Se vai ficar assim, é melhor você desaparecer como seu pai. Aquele dia, eu achei que minha vida não poderia ficar pior. É claro, isso é apenas o meu pensamento positivo. Sangue? Minha vida só pode ficar pior. O dia em que fui ao hospital com minha mãe, o doutor disse algo sobre uma doença, mas era muito complicado para eu me lembrar. Tudo o que consigo lembrar é o olhar insondável da minha mãe. Depois daquele dia, minha condição inevitavelmente piorou com o tempo. Ficou tão ruim que era difícil só de se manter em pé, tornando difícil até mesmo ir ao banheiro sozinho. Até que um dia, eu perdi todas as minhas forças e caí sobre o chão. E então, finalmente chegou o momento em que até isso se tornou algo que eu não poderia fazer sozinho. Mãe, me desculpa, eu vou limpar isso agora mesmo. Eu prometo que isso não vai acontecer de novo. Então, por favor, o dia em que eu me molhei pela primeira vez. Por favor, não me abandone. Depois daquele dia, eu nunca mais vi minha mãe. Minha vida sempre me lança em uma miséria tão terrível, sem sequer um pingo de esperança de escapar. Se há vida após a morte, na minha próxima vida, tenho esperança de que eu possa ser como todo mundo, sem ser doente e incapaz de receber amor. Após isso, nosso prota finalmente foi de arrasta pra cima, meu querido. Não aguentava ver mais o coitado sofrendo, velho. E pessoal, agora que eu acabei de prender a atenção de vocês, deixa eu me apresentar aqui primeiro. Fala, galera! Aqui quem fala é o Kamado Manhwas. E pra quem tá reconhecendo minha voz aqui, eu era o antigo dono do Mystical Manhwas. E pessoal, desculpa aí por ter dado aquela sumida violenta. Eu assumo, pessoal, eu tava sendo bastante baiano. Mas agora eu não irei decepcionar vocês. Então não se esqueça de deixar o like aí no vídeo pra engajar. E se inscrever no canal pra gente recuperar tudo aquilo que a gente perdeu. E outra coisa, pessoal, se vocês estiverem gostando do tipo de narração, comenta aí embaixo, beleza? Então bora com o vídeo. E então, pessoal, voltando para a história, podemos ver um braço estendido. E logo em seguida, vemos o nosso prota, e ele está quase chorando. Ele aparenta estar mais angelical, e provavelmente ele deve estar no céu. Até que nos é apresentada uma mulher que está diante dele. E então, essa mulher diz que ele merece tanto. E isso deixa o nosso prota em dúvida, quase chorando. Com um sorriso no rosto e com um olhar exalando bondade, ela estende a sua mão, pedindo com que o prota a pegasse. E enquanto os dois encostam suas mãos, a moça diz o nome dele. Até que misteriosamente, uma luz brilha do toque deles. E após isso, aquela mulher diz que, após um longo ciclo de estrelas florescendo e estrelas se apagando, finalmente nos encontramos novamente. Você pode se livrar da dor e procurar a felicidade na sua próxima vida. Sendo assim, pessoal, a cena é cortada e podemos ver a parte superior de uma grande cidade. Até que nos é apresentado duas novas crianças, e eles estão apoiados a um berço, enquanto um bebê está murmurando. Até que de repente, o bebê abre seus olhos. E assim, pessoal, podemos ver a nova família do prota. E aparentemente, ele acabou nascendo em uma família nobre, como o amado filho mais novo. Nosso prota nos conta que a sua nova vida era feliz. E por ter nascido nobre, nada lhe faltou. E seus dois irmãos eram sempre muito carinhosos. Ele também possui um tio bem gentil e atencioso. E pais
muito amorosos. Mas essa felicidade... Ei, Eugene, o que está acontecendo? Se quebrou em um instante. A partir dos seus 8 anos, seu corpo começou a enrijecer. A causa era desconhecida e nenhum tratamento foi eficaz. E por conta disso, ele passou por tratamentos inúteis. E após 5 anos, o nosso prota se encontrava deitado em uma cama. Nesse momento, ele sentia que o seu fim estava próximo. Mas então, memórias surgiram em sua mente do momento em que ele se encontrou com aquela mulher, após ele ter morrido em sua outra vida. E com isso, ele acaba se lembrando de tudo e levanta animado. E agora tudo começa a fazer sentido para ele. E com isso, ele cita que aquela maga, que no caso era a mulher que ele se encontrou, era sem dúvida a criadora que trouxe à tona toda a vida do horizonte. A maga da criação e renascimento, Lord Felin. Só que mesmo assim, algo estava incomodando o nosso prota. Ele se pergunta: por que o criador faria uma coisa dessas por ele? Até que então seu pensamento é cortado, pois ele percebe algo bem mais importante, que ele conseguiu se levantar sozinho. E não só isso, ele estava se sentindo mais leve. É como se a sua doença tivesse desaparecido e ele fosse curado. Até que então, algo ao seu lado chama sua atenção. E era meio que seu mordomo, que estava incrédulo com a situação. Agora deu caralho mesmo, viu? E assim, o mordomo da casa entra em choque, só que logo em seguida ele começa a chorar de alegria. E isso faz com que o nosso prota se emocionasse junto com ele. Até que depois de um certo tempo, nosso prota pede ao mordomo que ele gostaria de tentar caminhar agora, e ele se dispõe a ajudá-lo. Até que então nosso prota diz que, à medida que o tempo passava e as lembranças da sua vida passada e presente se ajustavam, as questões e dúvidas que ele fazia voltaram rapidamente. E então ele se pergunta por que a criadora do horizonte, Lord Felin, o escolheu em sua vida passada e o concedeu tal bênção. Ele também se pergunta quais foram as palavras que ela o disse naquele dia, pois, apesar das suas tentativas de entender suas intenções, como um mero humano, ele não conseguiu achar uma resposta satisfatória. Portanto, ele decidiu parar de se preocupar e viver devotado à vida que o Lord Felin havia curado. Como o filho mais novo da família Felívia, que guarda o mundo do abismo nas fronteiras ocidentais do horizonte, eu vou viver a vida de Eugene Felívia. Até que então a cena é cortada e podemos ver o nosso prota treinando, e um golpe estava próximo de seu rosto. Até que então podemos ver que o prota estava treinando com seu tio, e ele já estava meio que pedindo arrego. Amigo, deixa eu começar a jogar também. O jogo é seu, foi você que comprou os dois, o meu e o seu, que eu não posso jogar. E se liga no tamanho do cara, menor. Ajuda o maluco, tá doente! O tio do prota começa a dizer que ele deveria parar de reclamar e continuar contra-atacando. Caso contrário, ele vai acabar perdendo sem fazer nada. E enquanto isso, nosso prota continuava apenas desviando e defendendo de seus ataques. Até que então, nosso prota utiliza de uma estratégia. Ele se abaixa rapidamente, preparando um ataque ofensivo. E isso até que surpreende o seu tio. E assim que ele efetua seu golpe, infelizmente o tio defende. Só que mesmo defendendo, ele acha aquilo impressionante e que aquilo faltou pouco para ele conseguir acertá-lo. E em seguida, ele agarra o braço do prota e o acerta em seu ombro. E ao mesmo tempo ele diz que esses movimentos exagerados carregam muito risco. E após isso, nosso prota desiste, afirmando que ele acabou perdendo mais uma vez, e que ele achou que dessa vez ele iria conseguir. Apesar disso, seu tio super bombado, nossa, o cara tá bombado pra cara, olha, se liga nesse peitoral, velho. Ele mesmo assim, no caso, tendo ganhado, ele diz que o nosso prota tem bastante potencial e mostrou muito talento com a esgrima. Além disso, ele afirma que quando ele tinha a idade do prota, nem imaginava essas técnicas não convencionais. Ele apenas seguia o que o ensinavam. Só que logo em seguida, com a voz trêmula, nosso prota diz que estava com vontade de vomitar. E o seu tio diz que, bem, talvez eu tivesse mais força física naquela época. É, meu querido, se for comparar você com o prota é apenas um frango, véi. Ainda assim,
o tio do Prota tenta animá-lo, dizendo que quem pensaria que uma pessoa como ele, que estava sofrendo com uma doença incurável, conseguiria fazer esses movimentos, fazendo assim com que o Prota se alegrasse. Nosso Prota faz uma autoafirmação falando que realmente se esforçou muito na sua reabilitação, lembrando que no começo até andar era difícil, mas enquanto ele prosseguia com a sua reabilitação, pouco a pouco ele ganhava mais força e finalmente ele conseguiu se movimentar como ele fez agora. Ele diz achar que agora ele está totalmente recuperado, mas tia e seu irmão mais velho se preocupam demais com ele. E antes mesmo que o Prota acabasse de falar, seu tio o abraça, dizendo que realmente estava aliviado por ver ele saudável novamente. Ih, rapaz, isso aí dá uma cadeia! Seu tio então continua dizendo, e diz que, vendo você que estava acamado por causa da doença, se levantar novamente e observando sua recuperação nesses dias, parece que os dias em que você nasceu e cresceu voltaram. Você não sabe o tanto que sou grato. Ah, e pessoal, esse homem aí, que no caso é o tio do Prota, ele se chama Ider Felívia. E o Prota afirma que o via como uma figura paterna, que acabou cuidando dele quando ele era jovem. Ele também nos conta que seu tio se tornou independente de sua família há 5 anos e tem trabalhado como médico na capital. Mas ele veio correndo assim que soube da sua recuperação. E na mente do nosso Prota, ele agradece ao tio por cuidar tão bem dele. Até que de repente... algo chama a atenção do nosso Prota, e assim que ele olha para trás, ele repara que há 3 figuras atrás dele. E a figura principal diz que... vejo que temos um visitante. Eugene e Éder. Figuras tão raras, reunidas em um só lugar. E pessoal, vos apresento chefe do conselho familiar, Edric Felívia, um dos maiores cuzões da obra provavelmente. E como podemos ver, galera, o velho também trouxe 2 capetinhas, cara. Tomara que esses caras tomem uma surra. E já falando dos 2 capetinhas, eles já começam a falar muita bosta. E eles dizem o seguinte: o doente e o fugitivo praticando suas habilidades espada, como se eles ainda se considerassem membros da família Felívia. E após isso, esses 2 ainda continuam falando muita merda. E até o velho que tava com eles começa a rir. E logo em seguida o velho fala que basta, pois mesmo que eles sejam pessoas assim, eles ainda fazem parte da família. Portanto, vocês não devem falar mal deles. E assim os 2 obedecem, o chamando de vovô. Após isso, o tio do nosso Prota se levanta e diz que eles ainda não terminaram a sua sessão de treinamento. E assim que eles acabarem, eles iriam sair dali, o chamando de tio. E o velho responde: bom, eu apreciaria muito isso, mas já faz muito tempo, não é, Éder? Nunca imaginei que você ainda estaria empunhando uma espada. E após dizer isso, o tio do nosso Prota se lembra de seu passado, no momento exato em que ele estava tomando um golpe em seu rosto. E então podemos ver uma figura discutindo com o tio do nosso Prota. Aparentemente ele é o pai do Éder, e ele está gritando, dizendo o porquê que ele não pode ser como seu irmão, pois até mesmo crianças mais novas do que ele estão lá. E ele o pergunta se ele não está envergonhado, lançando cada vez mais e mais palavras cruéis, dizendo que ele não o reconhece como seu filho. E enquanto isso, várias pessoas ao fundo riem dele. E após lembrar disso, o velho continua dizendo, falando que ele é representado como uma desgraça para a família Felívia. E foi assim que ele cresceu, sendo repreendido pelo seu pai dessa forma. Então, naturalmente, quando seu irmão morreu e você fugiu para a capital como um fugitivo, pensei que você também tivesse abandonado a espada. Eu não sabia que você tinha tanta perseverança. Eu o vejo sob uma nova luz, Éder. Mas, por via das dúvidas, você não anda revelando sua origem por aí, não é? Eu realmente espero que não seja esse o caso. Eu odiaria responder a essas famílias nobres da capital que perguntam se a família Felívia já teve um idiota desses em suas fileiras. Só de pensar já é vergonhoso. E após um breve silêncio, o tio do nosso Prota responde ao velho que isso não vai acontecer, afirmando que ele está vivendo tranquilamente como um doutor. Enquanto isso, na mente do nosso Prota, ele se pergunta por que eles estão nos insultando assim. E além disso, ele se pergunta por que ele está recebendo esses insultos enquanto ele treme de medo em silêncio. Até que então ele cai na real e lembra do motivo. Isso tudo era por causa das memórias da sua vida passada.
A escuridão da sua vida passada está o prendendo. O doente da família Felívia. O fugitivo da família Felívia. Um par perfeito. Há uma razão para eles andarem juntos. Em vez de fazer isso no campo de treinamento, eles deveriam dar as mãos e desaparecerem para sempre. Isso de fato beneficiaria a família. E após escutar essas palavras, o nosso prota se quebra. E uma fúria gigantesca percorreu todo o seu corpo. Uma raiva misturada com ódio e dor que ele nunca jamais sentiu. E pessoal, a próxima cena é só cinema, pois o nosso prota criou coragem e deu um socaço na cara de um deles. Mas eu não tenho intenção de ficar preso à escuridão da minha vida passada. Após ele dar esse soco, ele faz com que todos que estavam ali se surpreendessem. E o nosso prota já mete o louco, não espera nem o cara cair no chão e já sobe em cima dele pra meter mais porrada. Ele está gritando com muita fúria, mandando o pirralho retirar o que ele tinha dito. E enquanto ele dispara um monte de soco no moleque, ele diz que o tio dele não é desgraça nenhuma pra família Felívia, afirmando que a verdadeira desgraça são as pessoas como vocês, que zombam e menosprezam dos outros, sem conhecer a honra. Eugênio então lembra de seu passado mais uma vez, e diz que ele não fez nada naquela época, apenas ficou lá. E então podemos ver flashes do passado do prota, e eles estão rachados, pois o nosso prota ergueu seu punho, e diz que seu passado, seu eu anterior, não é mais ele de agora, pois ele é uma nova pessoa. Só que de repente, um flash vem em direção ao nosso prota, e ele nem mesmo vê o que poderia ser. Ele só consegue ver seu tio entrando em sua frente tentando o proteger. O tio do nosso prota então diz que é apenas uma briga de crianças, e então logo pede para que o velho embanhe sua espada novamente. E logo em seguida podemos ver que a ação do nosso prota deixou o velho puto da vida, e ele logo diz que: sua criança bárbara, o que pensa que está fazendo? Você realmente acha que pode se safar de colocar a mão no meu neto? E mesmo sob ameaça, nosso prota diz ao velho se ele tem algum problema com as ações dele, afirmando que eles insultaram a ele e ao seu tio, e então ele agiu para proteger a honra deles. Nosso prota continua dizendo e afirma para o velho que se isso for considerado uma barbaridade, era para ele ficar feliz por ter tomado conhecimento de sua barbaridade hoje, o chamando de querido tio-avô. Após o nosso prota dizer isso, os dois ainda continuam se encarando com muito ódio. E para finalizar, nosso prota diz que, se isso tivesse acontecido depois que ele se tornasse adulto, ele também meteria porrada no velho. Olha a audácia desse filho da puta. O velho então responde que havia pensado que ele tivesse pelo menos a dignidade de uma pessoa decente. Mas, infelizmente, não era possível esconder a linhagem sanguínea da mãe do prota. E ele então finaliza dizendo que, bom, vou responsabilizar o subchefe da família por esse assunto, enquanto se vira e dá as costas para o nosso prota e o seu tio. Bom, após o nosso prota ouvir isso, ele parece que treme na base, até o tio dele repara nisso. E então o prota nos informa que o subchefe da família era o seu irmão mais velho, e ele afirma que ele era um pouco assustador. E então a cena corta e podemos ver a mansão da família. Até que então nos é mostrado o nosso prota, que está em prontidão, tremendo e suando bastante. À sua frente um homem chama pelo seu nome, e o nosso prota prontamente responde. Este homem afirma ao prota que ele havia causado um grande problema. E então ele fala que nunca teria imaginado que o nosso prota era uma pessoa que estava doente até recentemente. E assim logo em seguida o nosso prota o pede desculpas. Essa pessoa é o irmão mais velho do prota, que se chama Indel Felívia. Ele está atuando no lugar do pai deles, que estava doente. Além disso, ele governa o domínio Felívia como o subchefe da família. Indel então começa a falar e afirma que o tio-avô veio me procurar e teve um ataque, com o fato do assunto de hoje no conselho de família.
Ele parece ver isso como uma oportunidade de manchar meu governo, reclamando que um chefe que não consegue disciplinar seu irmão mais novo não está apto para governar. E após ouvir isso, Eugênio entra em choque, citando o conselho de família. E então ele logo tenta se desculpar com seu irmão, dizendo que sente muito e que não tinha ideia que isso tornaria um problema tão grande. Ele diz que irá explicar tudo aos anciões corretamente, e que eles entenderão quando ouvirem toda a história. Até que de repente... silêncio. Certo ou errado não importa para a lógica da nobreza. O que é importante é a posição e influência. Edric e Felívia se mantêm dentro da família. Nosso prota pensa que ele é um idiota e logo começa a chorar, ao mesmo tempo que ele afirma que não pensou bem no momento. E que não importa o que aconteça, ele não deveria ter recorrido à violência. Em sua mente, ele afirma que ele não é mais uma criança, que pode fazer qualquer coisa e ser perdoada. E então vários pensamentos negativos invadem a mente do nosso prota, como causar tantos problemas para a família por causa de um mero impulso de raiva, ou até mesmo se o irmão dele começar a odiar por causa disso, o que ele iria fazer? Até que então, seu irmão o chama pelo nome, e com um olhar bem sério, ele diz que: "O que você acha que eu disse quando o tio-avô estava gritando comigo, perguntando como eu ia assumir a responsabilidade?" Eugênio então responde chorando que não sabia. Até que então o irmão dele responde e disse que era para ele calar a boca, fazendo com que o nosso prota ficasse todo bugado, sem saber o motivo daquilo. Até que então o irmão mais velho do prota se ajoelha e fala para ele que ele disse que se alguém o insultasse mais uma vez, não será o punho de seu irmão mais novo, mas sim a espada dele que eles terão que enfrentar. Ele continua dizendo e fala que ele estava preocupado que depois de ficar doente por tanto tempo, ele pudesse se sentir intimidado pelos outros, mas ficou aliviado por esse não ser o caso. E então ele pede ao prota que ele se mantenha confiante e orgulhoso, e que ele não precisa se acovardar, pois você é filho de nossa mãe e pai, e meu irmão. Após ouvir isso, nosso prota já corre chorando aos braços dele, só que ele o impede, dizendo que, no entanto, isso não significa que ele pode deixá-lo ir, sem sequer uma repreensão. Ele então o pergunta se ele não tinha avisado claramente para o prota que não era para ele se associar ao seu tio Éder. Ele diz que sabe que ele sempre admirou o seu tio, mas estar perto dele não lhe trará nada de bom. E isso afeta muito Eugênio, e ele pensa que até mesmo o irmão dele dizia aquilo, o deixando bem triste, se perguntando por que todo mundo odeia tanto o tio dele. Só que seu irmão não acabou de falar. Com uma aura intimidadora, ele continuou dizendo que... E mais importante, eu disse claramente para focar somente na sua recuperação. Mas em vez de recuperação, você está duelando e até entrando em brigas. E com isso, você ficará confinado por 1 mês. É o quê? A cena então muda novamente, e agora estamos no quarto de Eugênio. Ele está reclamando com seu mordomo que 1 mês de confinamento é tempo demais. Enquanto isso, seu mordomo está falando que era para ele agradecer por ter sido apenas isso, pois ele havia agredido um membro da família. Nosso prota então pergunta a Tyr se ele não sentia pena dele, pois ele mal se recuperou e agora está confinado. Tyr apenas responde que realmente, pobre coitado, se ao menos você não tivesse feito aquelas coisas. Nosso prota tenta novamente atacar Tyr no emocional, dizendo que era pra ele apenas fazer vista grossa, às vezes. E então Tyr responde que de jeito nenhum, e que se ele mostrar sinais de que está indo para o campo de treinamento, ele o denunciaria imediatamente. Após ouvir isso, nosso prota fica animado, pois ele pensa que ele só não precisava ir no campo de treinamento. E então Tyr o repreende, dizendo que não era isso, que ele iria denunciar mesmo que ele pegue uma espada. Seu mesquinho. Oxi, sei que tá sendo mesquinho, se apegando a detalhes técnicos. Tudo bem, tanto faz. Se você vai agir assim, eu tenho um plano. E eu posso adivinhar o que você está pensando, mas eu vou ouvir de qualquer maneira. Eu vou aprender magia.
Vou aprender magia, e como a Lord Felin que me salvou, vou me tornar um grande mago. E com isso podemos ver que o nosso prota está com uma grande determinação. Enquanto isso, Tyr o pergunta se ele não deveria estar refletindo, mas que mesmo assim, estudar magia não é perigoso. E diz que talvez ele possa fechar os olhos para isso. E isso deixa o prota muito feliz, e ele logo corre ao Tyr para abraçá-lo. Ao mesmo tempo que ele afirma que não poderia fazer isso sem ele. E na mente do nosso prota ele diz que agora sua vida é um futuro sem doença que ele tanto desejava, e a vida feliz que ele tanto almejava no passado. E com isso podemos ver a vida passada do nosso prota, junto com a sua nova vida, e dois laços se cruzando. Sendo assim, a nova reencarnação do prota olha para ele do passado, e diz que promete uma coisa, que com a nova vida que ele recebeu, ele dará tudo de si por nós dois. E finaliza dizendo que viverá essa segunda vida ao máximo. A cena então muda e podemos ver uma pessoa chamando pelo nome do nosso prota, enquanto segura sua foto quando ele era bebê. Essa pessoa então fala que, mesmo depois de passar por 5 anos piores que a escuridão, sua luz não se apagou, ao contrário de mim, cuja luz se apagou com o tempo. E assim, pessoal, finalizamos o capítulo. E podemos ver que bem no finalzinho houve essa revelação que o tio do nosso prota é meio que o bichão brabo. Ele meio que vai ser a escuridão, a maldade em pessoa, meu querido. E se vocês estão gostando, pessoal, da narração, estão gostando aí do manhwa, curte aí, pessoal, comenta, deixe sua opinião, que eu irei trazer bem mais vídeos pra vocês, beleza? Conto com o apoio de todos vocês e até o próximo vídeo.